Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje iremos aprender sobre vírus. Para começo de conversa, eu quero mostrar a vocês uma das piores pandemias que o mundo já ouviu falar. É claro que nesse momento que estou gravando a videoaula, a gente está vivendo uma nova pandemia, a do SARS-CoV-2, a pandemia do Covid-19, tá? E eu vou comentar um pouquinho sobre tudo isso na aula de hoje. Mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar em 1918. Em 1918, na Ásia, originou-se um tipo de vírus, um novo vírus, que esse indivíduo, essa organização biológica, ela invadiu, ganhou uma grande proporção, principalmente na principalmente na Espanha, onde de lá, que deu o grande surto, ficou conhecido como gripe espanhola. Mas a origem foi na Ásia. Durante toda a pandemia, esse vírus matou mais de 40 milhões de pessoas, sendo que no Brasil ocasionou a morte por volta de 300 mil. A gente já sabe que, pelos valores subestimados que estamos atualmente, ultrapassamos já 400 mil mortes só no nosso país. Então, a pandemia do novo coronavírus, ela superou e muito a espanhola. Uma das grandes mortes feitas pela gripe espanhola foi do presidente da República, Rodrigues Alves. Ele morreu em 1919. Lembre-se que essa era uma época em que não se tinha muito conhecimento da potencialidade de um vírus. Também não se tinha muito conhecimento sobre o que combater. Historicamente, a Covid-19 é considerado um marco no desenvolvimento científico incrível, pois conseguimos encontrar avanços de imediato. A vacina mais rápida do mundo é a do novo coronavírus, por exemplo. Então a gente vai discutir nas nossas aulas as problemáticas dessas pandemias, vamos discutir sobre o que é um vírus, como ele se replica e todas as características biológicas dele. Mas eu quero que vocês reparem o seguinte nessa história. Mesmo naquela época, eles sabiam que diante de uma pandemia respiratória, o uso de máscaras era imprescindível para que desacelerasse a propagação. 2021, temos mais uma pandemia respiratória e o uso de máscara se faz necessário. E tem gente que ainda nega o uso desse aparato para evitar a propagação desses vírus. Continuando, é importante vocês entenderem que vírus, eles não são seres vivos. A grande maioria da comunidade científica tem um acordo em si que vírus eles não são seres vivos. Por quê? Os vírus, primeiramente, eles não são feitos de células, ou seja, eles são acelulares. Para ser um organismo vivo, considerado vivo, ele precisa ter uma organização básica, que essa organização básica é chamada de célula. Como os vírus eles nem isso têm, eles não são considerados seres vivos. Mas não é só isso que os consideram não seres vivos. Os vírus também, eles não têm metabolismo próprio. Ou seja, eles só sobrevivem, só se replicam, só se reproduzem a partir de um outro ser vivo. Ou seja, ele usa o maquinário do ser vivo, a célula do ser vivo, para se reproduzir. Os vírus eles são parasitas, pois obrigatoriamente
Eles necessitam de um ser vivo de espécie diferente para sugar suas energias metabólicas e assim usar para seu benefício próprio. Outra coisa também, além de ser obrigatório, pois sem estar parasitando outro ser vivo, ele não faz nada, ele é uma matéria inerte, ou seja, sem nenhum prejuízo, ele é um parasita que só parasita dentro das células. Esses organismos chamados vírus, eles precisam parasitar, porém só dentro da célula. Por isso que eu digo então que eles são parasitas obrigatórios intracelulares. Eles estão dentro das células. E tem uma outra terminologia. Eles são específicos. O que isso significa? Existe vírus apenas para células do braço, ou melhor, das células da pele. Existe vírus específico para os glóbulos brancos, certo? Para as células de defesa da gente, os glóbulos brancos. Existem vírus específicos para as regiões pulmonares. Então, cada vírus é específico para um determinado grupo de células do nosso corpo. Existem vírus específicos para bactérias. Existem vírus específicos até mesmo para outros vírus. Uma outra terminologia importante é que os vírus, toda infecção viral, toda doença provocada por vírus, ela é chamada de virose. Vírus significa vírus, certo? O sufixo "ose" significa doença. Então, quando o médico disser para você, você está com uma virose, significa que você pode estar com qualquer vírus do seu corpo, porque virose é um termo geral para doenças, infecções provocadas por vírus. Um detalhe especial é que se o vírus não estiver dentro de uma célula específica do seu hospedeiro, esse serzinho ele vai estar paralisado. Ele nada pode fazer. Vamos pegar um exemplo da nova pandemia que a gente está vivendo agora. Se o vírus estiver na sua máscara e você, não, por sorte, não tiver contato com essa sua máscara e você deixar ela no sol ou tomando vento, as partículas virais serão destruídas. Como se fosse uma bolha de sabão que com o tempo ela vai estourar. Então, os vírus eles são inertes, fora da célula. Agora, quando ele está dentro do seu hospedeiro, da sua célula específica, eles a destroem em prol de se multiplicar. Aqui está uma foto de uma pandemia do Ebola, em que eles queimavam todos os lixos hospitalares e tudo que as pessoas tinham contato. Vamos entender um pouco mais sobre os vírus, analisando essas figuras. Essas pequenas bolinhas aqui são os vírus, que eu estou circulando agora. Essa estrutura maior é uma célula do nosso corpo. E olha que interessante. Os vírus, eles voam, né? E olha que interessante. Os vírus, ao entrar em contato com a célula, eles entram dentro dela. E dentro da célula, olha o que vai acontecer na outra figura, aqui embaixo. E dentro das células, eles começam a usar a energia da própria célula para se multiplicar. Olha eles se multiplicando. Tem 2, tem 3 aqui. E aí eles saem, ó, formando um novo vírus para fora da célula. Olha aqui o novo vírus sendo formado. Certo? Então ele utiliza a energia da célula até que vai esgotar toda a energia, a célula vai morrer e ele já tem se reproduzido bastante. Um exemplo aqui é o vírus entrando, olha só. Tem, na verdade, isso, o vírus entrou, certo, dentro da célula e agora uma nova partícula está saindo de dentro dela. Está usando o maquinário dela para se reproduzir. Então vamos entender do que o vírus ele é feito. Já que ele não é feito por células,
ele é feito de alguma outra estrutura. E sim, ele é feito de partículas biológicas, tá? Como proteínas, moléculas biológicas, com proteínas, gorduras e, em alguns casos, até carboidratos. Tá bom? O vírus, dentro dele, existe uma informação. A informação de se replicar e de construir estruturas do seu corpo, como também existe a informação de parasitar a célula verdadeira, a célula específica. Tá? E, pelo que vocês sabem, qual é a molécula que nos dá a informação de construir as estruturas biológicas? São os ácidos nucleicos. O DNA ou o RNA. Então, o vírus ele é feito disso. O vírus ele é feito de DNA e RNA. E, portanto, o RNA, claro. E, portanto, já que ele é feito dessas estruturas que passam informação de uma para a outra, o vírus ele pode tanto se reproduzir, como ele pode sofrer evolução com o tempo. Por exemplo, uma parte do DNA dele ele pode sofrer mutação e, como consequência, ele pode evoluir. Uma parte do DNA dele ele pode se modificar e, se essa modificação fizer com que ele se reproduza várias vezes e ao longo do tempo der características novas, ele está evoluindo. Mas olha só, além do DNA ou RNA, existem vírus que eles são feitos dos dois também, viu? Tanto de DNA quanto RNA. Tem que haver uma estrutura para proteger essa molécula. E aí que entra uma capa de proteínas que circula o DNA ou o RNA. Essa capa de proteínas é chamada de capsídeo. Só que os capsídeos existem proteínas menores ou aminoácidos. Essas estruturas menores proteicas são chamadas de capsômeros. Em outras palavras, gente, o conjunto de capsômeros forma um capsídeo. É como se o capsômero fosse uma bolinha só e o capsídeo fosse uma capa feita de várias bolinhas. Essa capa, ela protege o DNA. Basicamente, os vírus são feitos disso. Material genético e uma proteína que os protege. Basicamente isso. Porém, existe vírus que, além desse capsídeo e do material genético, eles roubam um pedaço da membrana celular. Ao sair, tá aqui, ó, aqui é o capsídeo do vírus, tá? Aqui dentro vai ter o material genético, o DNA ou o RNA. Quando esse vírus ele sai, você está vendo que ele está roubando um pedaço da célula, está roubando um pedaço da membrana celular. E ele fica com um disfarce a mais, porque ele roubou um pedaço da célula. Ele está se disfarçando de células, roubando essa membrana. Esses vírus que, além do capsídeo e do material genético, têm a membrana celular, são chamados de vírus envelopados. E o nome desse pedaço de membrana celular roubado da sua célula hospedeira é chamado de envelope. Certo, gente? Além do capsídeo e do material genético, existe vírus que tem esse envelope, que é essa camada de gordura. A membrana das células da gente são feitas de gordura, certo? Basicamente, de lipídios, de proteínas. Então, são feitas disso. Então, tem vírus que elas têm essa capa de gordura que ela rouba das células, para auxiliar no disfarce. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos de vírus tirados em microscópio. Nós temos o vírus do mosaico do tabaco, que é um fumo, é onde tira o cigarro, o tabaco é a planta que tira o cigarro. Tá? Nós temos os adenovírus, que são vírus
especiais respiratórios. Nós temos o vírus da gripe, que é um vírus envelopado. Isso em vermelhinho aqui é o capsídeo. Dentro é o material genético que tem, uma molécula de RNA. E isso em azul é a membrana que ele roubou da célula hospedeira. Ou seja, é o envelope. Existe vírus de bactérias, que no caso é o bacteriófago. Um vírus que não tem envelope. Ele só tem um capsídeo e dentro do capsídeo vai ter o material genético, que é uma fita de DNA. Vamos ver uma outra estrutura aqui. Olha só, o vírus do tabaco, que é esse exemplo aqui desenhado, ó, esse aqui de baixo, ele não tem envelope. Tá? É só o capsídeo, essa estrutura que protege, e o RNA, que é o material genético. O adenovírus, ele também. Ele só tem o capsídeo e aqui dentro tem o DNA, o material genético. Já o vírus da gripe, ele vai ter o envelope e dentro dele vai ter o capsídeo, que é essa parte mais clarinha, que tem vários vírus. E essa parte mais escura, que é como a gente estivesse abrindo, é o RNA. Então já o vírus da gripe é envelopado. O bacteriófago, ele só tem um capsídeo e aqui dentro tem o DNA dele. Então, para vocês verem do que é feito o vírus. É uma estrutura simples, não é feita de células. Vamos continuar e vamos analisar essa figura. Olha o bacteriófago, como é que ele se propaga. Ele está aqui no espaço. Se por acaso ele achar uma bactéria, sua hospedeira, ele se acopla e injeta seu material genético. Olha ele se acoplando aqui, tá? Na bactéria. E agora ele injeta seu material genético. Simples assim. É como o vírus só por capsídeo faz. Vamos ver um outro caso de como os vírus entram dentro da célula. Primeiro é o capsídeo, né, por injeção de DNA, e agora é um vírus envelopado. Está aqui um vírus envelopado, certo? E o envelope dele se funde à membrana da célula, porque faz parte da mesma categoria, né? São lipídios. Aliás, é um pedaço da membrana de uma outra célula que ele roubou. E dentro da célula, ele entra por completo, libera seu material genético, e seu material genético começa a usar a célula para construir um novo vírus. Agora existe uma outra maneira, por endocitose, quando a célula ela come o vírus. Está aqui, ó, a célula, o vírus envelopado, ele faz contato com a célula e a célula engole ele, pensando que é algo bom para ela, porque é um envelope, é uma membrana. Quando chega lá dentro, ele libera, ele entra com o envelope completo. Ele libera o vírus, propriamente dito, o capsídeo libera o DNA e começa a reprodução. Então, um injeta o DNA, o outro entra fundindo o seu envelope e o outro entra através que a célula está engolindo ele por completo, por endocitose. Vamos estudar cada ciclo de reprodução viral agora. Como os vírus eles se multiplicam. E eu vou usar como modelo um vírus de bactéria, o bacteriófago. Existem dois tipos de ciclo de reprodução, o lítico e o lisogênico. Vamos um por vez. E para isso a gente vai precisar analisar essa figura. Ampliem no celular de vocês ou dê pausas. Esse é o ciclo de reprodução que eu irei usar. Estou circulando aqui para vocês verem. Primeiro momento, o bacteriófago injeta o seu DNA, faz com que a célula ela multiplique bastante esse vírus. Aqui, ó, vírus nascendo dentro da célula. E quando a célula já não aguentar mais e estiver lotada de vírus, a célula morre liberando muitos vírus. Olha aqui o exemplo.
na liberação de vários vírus. O nome desse ciclo em que a célula, em que o vírus ele mata as células para se reproduzir, é o ciclo lítico. Já o outro ciclo, a bactéria ela fica vulnerável ao vírus bacteriófago, ele injeta seu DNA, depois o DNA ele se funde ao DNA bacteriano e a bactéria por si só, pensando que ela está boa, ela se reproduz e quando ela se reproduz, leva junto o DNA do vírus. Olha ela se reproduzindo aqui a bactéria. E junto leva o DNA do vírus. O vírus está aqui. Ele não vai fazer nada. Uma hora, quando ele acordar, digamos assim, esse DNA ele irá se multiplicar e aí vai estourar a célula. Mas esse ciclo em que o DNA viral ele está se multiplicando sem necessariamente matar a célula é o que a gente chama de ciclo lisogênico. Ou seja, não há a morte da célula bacteriana. Uma hora o vírus ele pode entrar no ciclo lítico, ou seja, ele pode usar a própria célula para poder se reproduzir e assim matar ela. Aqui está outra figura ilustrando o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos agora para um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais. Está aqui o bacteriófago. Ele entra em contato com a célula bacteriana. Ó, injeta seu DNA. O DNA se incorpora ao DNA bacteriano. Em vermelho é o DNA do vírus. E a célula se reproduz naturalmente, ó, a bactéria se reproduzindo pensando que nada aconteceu. Esse é o ciclo lisogênico. Mas de repente o vírus ele começa a usar a célula bacteriana para montar uma nova estrutura viral. E assim ó, ele libera-se, matando a célula bacteriana. Esse aqui é o ciclo lítico. Agora iremos estudar um pouco do ciclo de reprodução dos vírus humanos, vírus de RNA. E aí vamos ver agora alguns aqui. Como eu disse para vocês, os vírus eles são feitos de DNA ou RNA. Agora a gente vai estudar um pouco só sobre os vírus de RNA. Vamos começar pelo vírus de RNA negativo. Ele injeta o RNA negativo dentro das células. A partir do RNA negativo dentro das células, ele fabricará um RNA positivo, que vai ser da cor azul, do exemplo. Olha aqui a coloração azul sendo fabricada. Então, o RNA negativo ele inicialmente cria um RNA positivo, que está em amarelo, tá bom? E aí separa, o RNA positivo vem para cá e o negativo vem para cá. Aí o que acontece? O RNA positivo, que é o azul aqui, ele começa a fabricar fitas negativas, que é esse em amarelo. Ou melhor, em verde, desculpe. Acho que eu sou meio daltônico. O que acontece? A partir desse momento, essa fita positiva só vai fabricar ó, negativa. Tá vendo? Saindo uma de negativa aqui, ó, nessa cor esverdeada aqui. Esse é o material genético original do vírus. Não esqueçam disso. A gente está falando de um vírus de RNA negativo. Já a parte negativa do vírus, que foi separada, que é essa região em amarela, ele começa a fabricar mais fitas positivas. Olha elas aqui em azul. Mais fitas positivas, olha ela em azul aqui. Ó. Tá vendo?
Essas fitas positivas, por sua vez, elas vão fabricar a proteína do vírus, o capsídeo, que vai dar origem ao capsídeo. E aí eu junto o RNA negativo com as proteínas virais. E aí, pessoal, a gente tem o vírus completo saindo, certo? Essa é a replicação do RNA negativo. Agora vamos à replicação do RNA positivo. Olha a fita em azul. Positivo é azul, verde é o negativo. Entra a fita positiva. Essa fita positiva vai fabricar uma negativa, olha a negativa aqui em verde, certo? Vai fabricar uma fita negativa, essa positiva. Aí o que vai acontecer? A fita negativa, que é verde, ela vai dar origem a positivas. Olha elas aqui, ó, aumentando, tá bom? E a partir dessas positivas, elas mesmas criam a proteína viral, como também reaproveitam metade do material genético. Ou seja, as positivas elas criam as proteínas do capsídeo e daí essas proteínas elas são utilizadas para envolver o material genético do RNA positivo. E assim sai o vírus de RNA positivo. Revejam com pausa essa multiplicação, certo? Viral, com bastante pausa, que na aula a gente vai tirar as dúvidas. E por último, e o mais importante, é o vírus chamado de retrovírus. É o caso da AIDS, do vírus da AIDS. O vírus da AIDS é um retrovírus. O que acontece? O RNA, essa fita... O que acontece? O RNA, essa fita aqui, não vai ser denominada mais nem positiva nem negativa. Ela vai se tornar uma fita de DNA, ou seja, de um RNA, ela vai voltar a ser uma fita de DNA. Olha ela voltando aqui no desenho. Por isso que ela é chamada de retrovírus. Retro significa passado, ela volta no passado. Ela, ao invés de uma fita de RNA, ela se torna uma fita de DNA. Olha aqui, a gente tem no esquema, a gente só tem uma fitinha, que é o RNA. Olha ela se tornando uma fita de DNA, se multiplicando. Agora virou uma dupla hélice. Essa dupla hélice vira, ou seja, o DNA, agora ele é de DNA, né? Ele vira, ele faz transcrição e vira apenas RNA, e esse RNA ele produz proteínas, que vai envolver o vírus e assim ele vai sair. O que eu quero que vocês aprendam sobre essas replicações? Aqui, o retrovírus, ele, de uma fita de RNA, ele vira DNA novamente, certo? Para se reproduzir só por um momento. Depois ele volta a fabricar novas fitas de RNA, tá bom? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que esse vírus ele é chamado de retrovírus porque ele volta no passado, de RNA, que é a fita de RNA, uma fitinha, certo? Ele começa a se tornar em duas. O que faz com que ele se torne essas duas fitas? Existe uma enzima que faz com que ele multiplique o outro lado, chamado transcriptase reversa. Está aqui o nome dela, ó. Transcriptase reversa. Então, o vírus da AIDS tem essa enzima que faz com que o RNA ele vire DNA e assim conclua a reprodução dele. Qual é o exemplo de vírus de RNA negativo?
o antavírus, que causa febre hemorrágica, e o vírus da gripe. Qual é o exemplo de RNA positivo? O vírus da rubéola e o vírus da dengue. Qual é o exemplo de retrovírus? O HIV, o vírus que causa AIDS. Agora vamos entender um pouco da infecção do vírus do HIV. Tá? É o vírus que provoca AIDS. Vamos entender interpretando esse gráfico. A AIDS é uma epidemia, é uma pandemia que está presente até hoje. A gente convive com ela hoje em dia e ela ainda está presente. Não passou essa pandemia. Ela não foi embora. Então vamos entender um pouquinho desse ciclo de reprodução. No início, quando você pega a AIDS no dia zero, o que vai acontecer? Uma grande quantidade de vírus entra no seu corpo, chegando ao seu auge inicialmente. Essa fase em que você acabou de se infectar e que você não tem os sintomas é chamada de fase aguda. Para combater seu corpo, os glóbulos brancos, também chamados de uma classe de glóbulos brancos, também chamados de linfócitos, CD4, eles entram e tentam atacar o vírus. Só que os vírus, eles infectam esses linfócitos, esses glóbulos brancos. O vírus da AIDS ele é capaz de atacar as suas células de defesa. Aí, quando sofre o primeiro ataque, os vírus eles caem. Eles caem a quase morte. Só que, na verdade, eles infectaram os glóbulos brancos. Não existe mais vírus dentro da sua corrente sanguínea. Estão tudo dentro dos seus glóbulos brancos. Até que entra na fase crônica, em que o vírus ele começa a se reproduzir. E, em contrapartida, como está dentro dos seus glóbulos brancos, os glóbulos brancos começam a morrer. Olha eles morrendo. Você começa a ficar sem defesa. Essa é a fase que a gente chama de fase crônica. Você ainda não tem os sintomas. Qual é o tempo que leva? Leva de 1 ano até 8 anos. Depois da fase crônica, em que quase não há glóbulos brancos mais no seu corpo e há muito vírus na sua corrente sanguínea, aqui ó, essa quantidade de vírus que está na sua corrente sanguínea. Ou seja, já não tem mais glóbulos brancos, todos estão destruídos. Entra na fase da AIDS, a doença propriamente dita. A síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa é uma fase sintomática. Você já não tem mais defesa. Então, qualquer doença que venha a estar no seu corpo, ela lhe afeta. Normalmente, os pacientes de AIDS, eles morrem por tuberculose, que são bactérias que estão no nosso pulmão, morrem de pneumonia e de outras doenças. Ficam muito fracos, morrem no estado de magreza enorme. Ou seja, a AIDS ela não está lhe matando de verdade, mas ela está tirando a defesa que bactérias oportunistas elas vão matar. Hoje em dia, como é que a gente trata isso? Hoje em dia, como é que a gente visualiza essa doença? A gente vai ver em outro gráfico. Nesse outro gráfico aqui, a gente já vê, ó, depois dos 2 anos, você tem alguns leves sintomas. Mas não dá para dizer se é AIDS ou não. Pode ser qualquer outro vírus atacando o seu corpo. Ou até mesmo uma bactéria. Qualquer parasita. Porque há um inchaço nas suas regiões onde fabrica glóbulos brancos. Depois de um tempo é que começa a aparecer doenças oportunistas. Infecções bacterianas na pele, herpes, outros tipos de doenças fúngicas. Quando seus glóbulos brancos estão lá embaixo, que essa curva aqui está mostrando o número de glóbulos brancos caindo, aí você começa a ter doenças mais graves. Depois de 10 anos você tem tuberculose, você tem um tipo de pneumonia especial e quando chega em 9, 10 anos, que é a hora que as pessoas morrem, dá um tipo de tumor e você morre. Em resumo, pessoal, o vírus da AIDS ele demora mais ou menos
dentro do seu corpo e ele fica se reproduzindo, né, que você não sabe que está com ele, durante 10 anos. Ele tem 10 anos para passar para outras pessoas. Se continuarem a fazer sexo sem camisinha, se continuarem a injetarem drogas com agulhas de outras pessoas, porque o vírus da AIDS é pego pelo contato do sangue, ou através do contato do leite materno, ou de glândulas seminais, que é o orgasmo masculino e o feminino. Por isso que no ato sexual se pega AIDS. Vamos ver um pouco do histórico dessa pandemia até hoje. Em 1981, ocorreu os primeiros relatos científicos de pneumonia em homens homossexuais em Los Angeles. Isso foi uma explosão, principalmente em homens homossexuais. Só que em 83, um pesquisador francês isola desses pacientes que tinham pneumonia um vírus. E essa pessoa ela já tem essa síndrome, a AIDS. A AIDS é uma síndrome que também não pode ser necessariamente causada pelo vírus do HIV. Existem outros problemas que causam a AIDS, tá? Que é uma síndrome da imunodeficiência, tá bom? Mas o principal causador é o HIV. Em 84, o pesquisador Robert Gallo anuncia a descoberta do vírus causador da AIDS, no caso o HIV. Em 1986, olha o tempo, de 80 para 86. Já tem tempo demais. O vírus que a gente tem hoje, que é o vírus do coronavírus, o novo coronavírus, ele tem uma faixa de 2 anos, basicamente. Que a gente já descobriu tudo, que era o vírus, a doença e tudo mais. Em 86, tem avaliações clínicas para tentar descobrir uma droga que impeçam que as pessoas morram, que retarde a AIDS. Em 92, começam os testes que permitem estimar o nível de HIV do vírus no sangue. Em 95, é introduzida a terapia de coquetéis. Demorou 15 anos para haver uma terapia contra a AIDS. E as pessoas assim poderem viver de maneira mais digna. Os aidéticos viverem de maneiras mais dignas. Tem um filme muito bom, gente, que eu vou passar para vocês. É o Clube de Compra Dallas. Que ele vai falar da luta dos aidéticos nesse período, entre os anos 80 e início dos anos 90. Clube de Compra Dallas. Não vou terminar de escrever aqui, mas vocês lembrem do nome. Clube de Compra Dallas. Filmaço. Ganhador de Oscar e tudo. Vamos continuar. Em 97, a terapia ela fica mais rebuscada, certo? Tem outras drogas sendo inseridas e a mortalidade de pacientes com AIDS diminui muito. Em 99, a AIDS torna-se a quarta maior causa de mortalidade. Quase não vou falar. A AIDS torna-se a quarta maior causa de mortalidade do mundo. Em 99. Em 2001, mais de 40 milhões de pessoas morreram pelo vírus da AIDS. O número de pessoas vivas infectadas pelo vírus é muito grande hoje em dia. E aqui no Brasil está aumentando muito, viu, gente? Em 2003, pela reunião das avaliações do vírus, né, durante a terapia. Então, há encontros cotidianamente com cientistas para avaliar como está esse vírus. As organizações mundiais de saúde fazem muito isso. E hoje em dia, gente, a gente está ainda na pandemia da AIDS porque a gente não conseguiu extinguir essa doença, porém, ao menos as pessoas com AIDS têm tratamento. Esses são nossos avanços científicos. Além dos vírus, existem outras doenças outras partículas biológicas. Além dos vírus, existem outras partículas biológicas que também causam
doenças. É o caso dos viróides. Os viróides, eles são diferentes dos vírus. Os viróides nada mais são do que partículas de RNA soltas, sem o capsídeo. Elas não chegam a ser chamadas de vírus porque não tem um capsídeo. E normalmente os viróides, eles atacam células vegetais, prejudicando o desenvolvimento da planta. Uma outra partícula patogênica é o chamado de príons. Os príons, eles são proteínas infectantes. São proteínas que têm a capacidade de danificar outras proteínas do nosso corpo. É o casos de príons que a gente encontra na natureza e que provocam doenças, são as doenças que a gente chama de doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença hereditária que o pai ele passa uma proteína defeituosa, um príon. E um outro caso é que a gente recebe através da alimentação de carnes contaminadas com essa proteína defeituosa, é a doença da vaca louca, que é a encefalopatia espongiforme. A doença da vaca louca é uma doença causada por príon, por uma proteína defeituosa. E como é que a gente se previne dos vírus? Existem duas maneiras. A primeira maneira é através de medicamentos chamados de interferons. Os interferons nada mais são do que substâncias produzidas por glóbulos brancos, ou seja, substâncias produzidas nas células das nossas defesas, que podemos fabricá-las em laboratório, e essas substâncias elas impedem que os vírus se repliquem. Tem muitos medicamentos que são utilizados para impedir a replicação dos vírus através dos interferons. Uma outra maneira, e a mais eficaz de todas, são as vacinas. As vacinas não são nada mais, nada menos do que estruturas que fazem com que o nosso corpo treine contra o vírus real. Como assim? Veja bem, as vacinas elas são constituídas de vírus fracos, enfraquecidos, pedaços deles ou qualquer partícula viral. Essas partículas virais elas não causam doença da gente. Vamos pegar o exemplo do vírus do SARS-CoV. Aí tem vacinas que, como é o caso da Coronavac, que ela enfraquece o vírus, ou seja, ela mata o vírus, ele está inativado, certo? O coronavírus, o SARS-CoV-2, ele está enfraquecido, está todo destruído. E é misturado com um conjunto de substâncias e injeta no nosso corpo. O nosso corpo, então, ele reage como se estivesse numa guerra. Só que ele não vai perder essa guerra porque o vírus está enfraquecido. Logo, o nosso corpo ele aprende a lutar contra esse vírus e quando chegar o vírus forte, o vírus propriamente dito vivo, certo? Se é que ele não pode ser chamado de vivo, porque ele não é um ser vivo, ok? Isso fica bem claro. Mas o vírus completo, carga viral completa, aí o nosso corpo ele já vai estar treinado, ele já vai ter defesas contra ele. E aí vai derrotá-lo nessa guerra. Então a vacina ela treina nossas células de defesa, nossos glóbulos brancos, contra esses vírus que, se entrarmos em contato com eles por não termos defesa, esses vírus, e como eles estão propriamente dito, eles não têm nenhuma capacidade enfraquecida, eles podem nos matar. Porém, com a vacina, a gente tem injetado vírus enfraquecidos ou parte deles, que ajuda nosso corpo a treinar antes que os vírus completos entrem em contato conosco e assim a gente possa morrer com eles. Pelo contrário, com as vacinas conseguimos resistir. As vacinas elas são tão importantes, pessoal, que contabiliza-se que uma vacina gasta com o governo se poupa mais de 10 mil dólares
mais de 10 mil dólares no plano de saúde. Você veja, por exemplo, uma vacina da Coronavac, por exemplo, ela vai custar em média de R$ 50. Uma vacina. R$ 50. Certo? Compra pelo governo. Gente, se a pessoa não for vacinada, ela vai possivelmente para uma intubação. O lockdown vai acontecer na cidade. Vai para uma intubação. Vai precisar de pessoas. Vai precisar de uma série de coisas que vai gastar muito mais dinheiro. Ou seja, uma vacina, R$ 50, poupou tudo isso. Então, vacina não é gasto público, gente, mas sim investimento. Tudo bem? Só para a gente ficar atentos a algumas falácias que alguns governantes nos passam. E aí, gente, a gente tem uma. E aí, pessoal, a gente tem uma última tomada aqui de medida que combate os vírus, que são os soros. Os soros, pessoal, são anticorpos prontos de outros animais. Tá? São anticorpos de outros animais. Normalmente é fabricado aqui no Brasil no Instituto Butantan. O mesmo instituto que está fabricando a Coronavac. E esses vírus, eles... Ou melhor, desculpa. O soro, como é que ele é fabricado? Para que vocês entendam o que ele faz. A gente injeta, por exemplo, veneno de cobra, que seria a estrutura que nosso corpo iria combater. Injetando veneno de cobra no cavalo não vai fazer tanto mal nesse animal, porque ele já naturalmente resiste a esses venenos. Evolutivamente, o corpo dele já é programado para resistir contra esses venenos. E aí esse animal, ele cria a defesa contra esse veneno. Ou seja, os glóbulos brancos vão criar proteínas de defesa chamadas de anticorpos. Aí a gente pega parte do sangue do cavalo, que já tem a defesa contra o soro, ou melhor, tem a defesa contra o veneno, filtra ele e só tira os anticorpos. Só tira os anticorpos. Só vai restar os anticorpos. O que acontece aqui? Quando a gente aplica na gente, a gente já aplica as armas de defesa contra o veneno. Ao contrário da vacina, a vacina ajuda nosso corpo a treinar contra os vírus. O soro já dá as armas prontas. Já dá as armas prontas para combater os agentes patogênicos. Qual a melhor situação que a gente usa, um soro ou uma vacina? O soro nós utilizamos em caso de um dano que vá matar rápido a gente. Que nós não fomos vacinados e que possamos morrer rápido, em uma velocidade grande. Então a gente já lança os anticorpos prontos para combater aquele agente infeccioso. E quando acaba a infecção, os anticorpos eles são destruídos. Ou seja, o soro também ele não confere uma imunidade. Ele não confere uma defesa por muito tempo. É só por causa daquele momento. Já as vacinas, elas têm que ser aplicadas antes da nossa infecção, antes do contágio. Ela ajuda nosso corpo a treinar e nosso corpo ele vai ficar treinado por anos, até que surja uma variante nova. Pode ser que vocês tenham uma pergunta diferente, né? Por exemplo, professor, por que todo ano a gente tem que se vacinar contra a gripe? Porque todo ano tem um vírus novo da gripe, um potencial vírus novo da gripe mutado, rondando por aí. Então a gente tem que estar sempre um passo à frente dele. Vai acontecer a mesma coisa com o coronavírus. O coronavírus a gente já viu que ele está se mutando rapidamente. Então, possivelmente, todo ano a gente vai ter que tomar vacina. Aqui está a figura de crianças tomando vacina, né? O nosso país é conhecido mundialmente por campanhas de vacina de sucesso no mundo e por causa de campanhas de fake news anti-vacina e de um governo anti-vacina, anti-ciência, nosso ranking caiu. Nós temos capacidade de vacinar muito mais pessoas do que os Estados Unidos estão vacinando.
nós temos um sistema de saúde lindo que é campeão no mundo todo em termos de vacina. Para finalizar tudo, vamos entender um pouco o que é pandemia, endemia e epidemia. Vamos lá. O que é uma epidemia? Ou melhor, uma endemia. Uma endemia é um tipo de doença que ocorre sempre em uma mesma região e de lá não sai. É algo endêmico, é algo que sempre está ali. Tá ok? Existem bairros de determinadas cidades, por exemplo, que tem um surto, sempre vai ter uma doença lá instalada até que se acabe. Uma epidemia é quando essa doença ela se alastra para várias regiões que antes não havia. É o caso da dengue. De São Paulo, essa doença, por exemplo, ela foi para esse estado aqui, ó. Ela foi para esse. Ela foi para esse. Então ela se espalha para áreas geográficas que antes não existia. Isso é uma epidemia. Tá? Uma pandemia já é uma escala global. Uma pandemia é quando uma doença ela invade a grande maioria dos continentes, onde ela está presente na grande maioria dos continentes. É o caso, por exemplo, do coronavírus, da gripe, da AIDS, do HIV, certo? Então a gente tem vários casos de pandemia. Outros termos importantes que vocês devem aprender é o chamado, são termos importantes usados no combate de doenças virais, são esses. É o agente etiológico ou agente patogênico, certo? O agente etiológico ou agente patogênico vai ser aquele que causa a doença, o causador da doença. Por exemplo, o causador da dengue é o vírus da dengue. Então, esse será o agente patológico ou agente etiológico. O parasita é o ser vivo que vai utilizar outro ser vivo de uma outra espécie para infectar e usufruir do seu aparato metabólico. Quase não fala. Ele vai extrair energia, alimento daquele outro ser vivo. Existem vários parasitas. Por exemplo, o mosquito da dengue é um parasita. Ele está parasitando você, certo? Ele está sugando suas energias, como na forma de sangue. Ele é um parasita, não deixa de ser. Porém, o vírus da dengue que está aqui dentro, que ele vai transmitir para você, também é um parasita. O hospedeiro é quem recebe, quem está sendo prejudicado nessa relação. O vetor é um ser vivo capaz de transmitir o agente patogênico, o causador da doença. Por exemplo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é um mosquito em que ele vai levar para você o vírus da dengue, aquele que vai causar a doença. Então, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele vai ser o vetor. O vetor é aquele que leva aquele que vai causar a doença. Um termo muito importante também é a profilaxia. Profilaxia nada mais é do que conjunto de medidas preventivas contra uma determinada doença. Um exemplo aqui é quais são as profilaxias para a gente combater a dengue. Não deixar água parada, botando areia em jarros, virando as garrafas, tampando os lixos para não deixar água parada, virando os pneus, botando telas em portas e janelas para que o mosquito não entre e assim não transmita o vírus que vai transmitir a doença, tá? Manter sempre o quintal limpo. Então, isso são medidas de prevenção contra a doença. Isso é o que a gente chama de profilaxia. Vamos ver algumas doenças, vou falar delas bem rápido. A gripe. Temos coriza, obstrução nasal, tosse, espirro,
febre. A poliomielite, ela deixa as crianças com sintomas, como normalmente deixam as crianças paraplégicas, tá? A dengue, zika e chikungunya também tem como vetor o mosquito da Aedes aegypti, que a gente tem as profilaxias. Aqui vocês podem ler com calma a diferença entre dengue, chikungunya e zika. Outra doença causada por vírus é a febre amarela, certo? Que o seu vetor é o Aedes, tanto pode ser o Aedes aegypti, o mesmo da dengue, porém, o mosquito de regiões selvagens, regiões mais para dentro da mata urbana, é o mosquito do gênero Hemagogos. O Aedes aegypti pode transmitir, mas só em áreas urbanas. Sintoma: febre, vômito. Outro exemplo é a raiva. A raiva ela é transmitida pela mordida, a pontada da saliva do cão. Aqui o cão, ó, com raiva, é muito feio ver um cão com raiva, ele fica salivando constantemente. E como as regiões do esôfago se fecham por causa da doença, o cachorro ele não consegue beber água porque causa muita dor. Por isso que gente que está com raiva, cães que estão com raiva, eles dizem que tem medo de água. Tem que ser sacrificado. E a gente tem vacina contra a raiva. Outras doenças, a cachumba, que a gente chama de papeira, certo? É um exemplo de doença viral, que ela pode inchar os nódulos. A herpes viral, certo? Que ela tanto pode dar na boca quanto na pele do pênis ou da vagina. A hepatite viral, também é uma doença sexualmente transmissível. O sarampo, que é uma doença horrível. Hoje a gente tem vacina. A rubéola é outra doença. A catapora, que a maioria das crianças tem tanto na fase infantil quanto na pré-adolescência e adolescência. A catapora também é chamada de varicela. A cachumba, eu já falei. O HPV, o condiloma acuminado, que é um tipo de verruga no útero, certo? Que hoje tem vacina também. As rotaviroses, que são outros tipos de viroses. Então, a febre aftosa, tá? A febre aftosa hoje em dia causou um prejuízo enorme nos nossos rebanhos. E hoje em dia existe vacina para os nossos rebanhos. E a varíola. A varíola, pessoal, ela é a primeira doença erradicada mundialmente. E a varíola, ela tem uma história bem legal. No passado, existia um médico chamado Edward Jenner. Esse médico, a varíola, ela infectava muitas pessoas, né, no passado. E esse médico, ele ele era muito curioso em descobrir a cura disso. E ele pegou uma vaca que tinha uma doença, uma varíola semelhante à da humana, só que ele via que mulheres que ordenhavam essas vacas não ficavam doentes das varíolas humanas. Então ele pensou, será que essas mulheres elas estão fortes contra a varíola humana por causa que ela tem um contato com a varíola da vaca, que é um tipo de um vírus que causa varíola mais fraco? E aí ele pegou o pus da mão dessas mulheres e aplicou no menino. E depois de um tempo, ele aplicou... notem bem, o pus dessas mulheres contaminadas, elas estavam contaminadas com a varíola bovina, que é muito mais fraca. E depois de um tempo, ele aplicou no menino, né, numa criança. Enganando ela, é claro. O menino ficou doente, mas essa doença passou rápido. Depois ele pegou a varíola humana, que é uma doença horrível, está aqui o exemplo. Mata a pessoa cheia de bolhas.
e aplicou a varíola humana no menino, podendo matá-lo, né? Só que, por sorte, esse menino ele não teve a doença. Aí foi descoberta a primeira vacina da história da humanidade. Não é à toa que o nome já está dizendo. O nome vacina vem de vaca, certo? Por causa dessa história da varíola bovina. Em termos gerais, ele pegou um vírus mais fraco e aplicou o vírus da varíola mais fraco e aplicou no ser humano. De lá para cá, a gente conseguiu erradicar essa doença no mundo todo. Aqui tem um videozinho explicando como é que é a replicação do vírus da AIDS, mas como a gente já falou isso nas aulas, certo? Eu vou passar, para finalizar a nossa aula, eu vou falar sobre o coronavírus. O coronavírus ele é um vírus envelopado, em que ele vai ter um envelope dele, certo? E no envelope dele, dentro vai ter o capsídeo, que envolve o material genético dele. O material genético dele é de RNA. Tá? É um RNA. Então, ele é um vírus de RNA envelopado. Uma coisa interessante é que ele infecta células do nosso pulmão. Células que estão dentro dos alvéolos pulmonares. Na membrana, no envelope desse vírus, existe uma proteína chamada proteína spike, proteína espinho. São essas proteínas aqui, ó. Essas proteínas se unem a um receptor da nossa célula que serve como uma abertura para que o vírus entre. Então, se a gente conseguisse eliminar essa proteína spike dela, a célula, o vírus não teria mais como entrar. É por isso que muitas vacinas elas só necessitam dessa proteína para conferir proteção. Se a gente conseguir ter proteção contra a proteína espinho ou proteína spike, a gente consegue bloquear a entrada do vírus dentro das células do nosso pulmão. Que o nome dessas células são células pulmonares tipo 2. Células alveolares pulmonares tipo 2. Essa é que eles infectam. Está aqui uma imagem computadorizada do coronavírus. Esse é um vírus que ele era um vírus de animal, que infectava tanto o morcego quanto o animal pangolim, até onde a gente sabe. E com o passar do tempo, esse vírus ele sofreu mutação e foi transmitido para os humanos que tinham muito contato com esses animais. Esse vírus mutado é o novo Covid-19, que a gente está aqui. Aqui temos outra figura bem interessante que mostra como o vírus entra. Ele entra pelo ar, certo? Entra nas nossas vias nasais e vai até as células dos nossos alvéolos pulmonares, dentro do nosso pulmão. Essas células especiais, está aqui, ó, células aqui, ó, elas são muito especiais que elas criam um líquido chamado líquido surfactante, que impede que quando essa bolsa pulmonar ela se feche por causa do ar, ela não fique pregada, certo? Ela não fique pregada e sufoque você. Ou seja, os alvéolos pulmonares eles têm a capacidade de abrir e fechar. Só que como o coronavírus ele infecta essas células, ele infecta elas morrem e não fabricam mais esse líquido. Logo, quando o pulmão fecha, ele prega. E assim você morre por sufocamento, que é uma das piores mortes que existe. Quais são os sintomas do coronavírus? Da Covid-19, desculpe. Bem, os sintomas se mostram bem diversos. Porém, vamos analisar alguns. Você pode ter febre, tosse seca, cansaço, dor de garganta constante, dificuldade de respirar constantemente, esse é o principal, e dor de cabeça. Caso você tenha um desses sintomas, corra e procure imediatamente algum posto de saúde.
Hoje em dia a gente sabe como evitar que entremos em colapso. Se você entrar numa intubação, você consegue respirar como se fossem pulmões artificiais, tá? Então, gente, se cuidem, estamos no meio de uma pandemia. Essas aulas são conteúdos básicos sobre vírus. E nas aulas remotas a gente vai estar discutindo um pouco sobre cada um. Tá bom? Forte abraço e até mais.